Bom dia a todos, graça e paz. Como de praxe, nós temos mais um culto de missões, terceiro domingo de todo mês. E hoje a gente vai falar da Grécia, ou República Helênica, como eles chamam. Pode passar. Bom, a Grécia está situada bem aqui, Turquia, Itália. Ela é basicamente uma janela, ou um hub, como a gente pode chamar atualmente, entre o Oriente Médio e a Europa. E a gente sabe que isso está acontecendo sérios problemas pela questão de refugiados e etc. Então, essa é a localização da Grécia, com a sua capital Atenas, um país, uma nação muito importante nesse sentido. Bom, aqui a gente tem a bandeira da Grécia e o brasão, onde a bandeira, ela basicamente foi adotada em 1978. Ela tem como lema liberdade ou morte, isso na sílaba, porque vai somar a quantidade de listras, que são 9, junto com a cruz. Então ela acaba tendo esse lema, liberdade ou morte. São um total de 9 listras, onde anteriormente ela tinha um azul mais escuro, só que ela era usada somente no mar, em 1820 pela Marinha Mercante. Então em 1970 ela foi adotada, mudaram só a tonalidade do azul e foi adotada também para o mundo atual, né? É interessante dizer que a cruz ela simboliza a Igreja Ortodoxa Grega, que é a religião mais tradicional no país, assim como eu já citei a questão das 9 listras, que representa o lema liberdade ou morte. Aqui a gente tem o brasão de armas, adotado em 1822. É interessante que esse brasão ele já teve várias mudanças. Esse brasão já se passou, ele já foi retratado com a deusa Atena, uma coruja, uma fênix, 12 leões, junto com o escudo e a coroa real. Teve uma versão que foi inspirada na bandeira dinamarquesa, só que somente agora, a partir de 1822, que quando em 1924 se tornou uma república e acabou sendo utilizada realmente esse brasão de armas, tá? O bacana é dizer também que foi tudo por causa dessa monarquia. Tiveram várias monarquias, né? Então a última monarquia grega em 73, junto com uma junta militar que acabou abolindo, e aí ficou utilizando este brasão. Mais um. A capital é Atenas, como a gente pode ver aqui, que acho que basicamente todo mundo sabe, é o país mais populoso, o estado, né? Uma cidade mais populosa que tem no país, é algo em torno de 3 milhões de habitantes. 2/3 da população vive na área urbana, a área é de 131 mil km², e a língua oficial é o grego. E aí a gente tem alfa, beta, gama, delta, y, zeta, que desde a época do apóstolo Paulo ele continua ainda utilizando este mesmo alfabeto. População total aproximadamente de 12 milhões de habitantes, uma densidade de 84 habitantes por quilômetro², IDH 0,86. Ele pode ser considerado elevado, apesar nós sabemos como está a situação econômica do país, etc. Isso aí que é bem legal, sempre gosto de trazer, que são, comparado com a nossa realidade, são os estados, lá eles chamam de periferias. São um total de 13 periferias dividido, onde dentro dessas 13 tem uma subdivisão que são 51 prefeituras. Então isso é bem bacana, que mostra aí sempre é igual, mas é diferente para cada nação. Pode passar. É uma república parlamentarista. Esse é o atual presidente, Prokopis Pavlopoulos, e por ser uma república parlamentarista, tem a figura do primeiro-ministro, Alex Tsipras, que foi agora em 2015 se tornou o primeiro-ministro. E é interessante dizer que essa é a primeira vez em 200 anos do Estado moderno grego que alguém da esquerda, né, do partido da esquerda, assume o poder. Então é bem interessante isso, ver a questão da democracia, que a gente sabe que é o berço na Grécia, etc. Então, essa é a atual situação lá. Aqui eu vou falar do clima, mas eu quero só lembrar uma coisa. Em 1952 foi o primeiro sufrágio feminino garantido por uma emenda constitucional. Ou seja, mulheres tiveram opção de voto em 52, já no século XX, né? Então, é bem interessante isso. O clima do país é bem legal, gente. Ele é considerado mediterrâneo, alpino e temperado. Que a gente consegue ver de janeiro a dezembro, temperaturas de 0 ou menos, chegando até 35 graus e caindo de novo. Aqui o azul é o mínimo e o vermelho é o máximo.
E ali a gente tem a figura a imagem do Paternon, né? Que é um templo bem conhecido, ponto turístico, coberto de neve. Então, ao mesmo tempo que é muito frio, é muito calor, de 0 até mais ou menos 35 graus. É bem interessante. 80% do país da Grécia... Essa foto é legal, para aí. Isso aqui é a Grécia, vista do espaço. Vocês podem ver que 80% dela é só cadeia montanhosa. Então é bem bacana dizer que o país é basicamente seco e rochoso. Só que 28% da terra ainda é considerado arável, que ainda tem algumas partes de lago e zonas úmidas. Tem um total essa cadeia de montanhas, ela soma um total de 2.650 metros de altura. E onde o pico mais alto, ele está em 2.917, pode passar lá, que é o Monte Olimpo, que pela cultura deles, né, é considerado o local onde os deuses, né, deles habitam. Então é bem interessante, 2.900 metros de altura, é bem alto. Que é legal, o PIB do país está girando algo em torno de 179 bilhões de euros, isso é dado de 2014, 2015, é uma população de 11 milhões, alguma coisa, quase 12 milhões, desemprego atinge 27%, então é muito grande, e uma dívida de mais de 270 bilhões. A moeda ainda é o euro, não sabemos lá até quando, mas ainda é o euro, ou seja, a Grécia passa por sérios problemas. Isso impacta muito, inclusive, na questão tanto da vida como um todo e a questão dos refugiados, que começam cada vez mais a somar ali. Então aqui a gente tem a questão dos refugiados, a gente pode ver turistas na praia e refugiados chegando da Síria e Oriente Médio de modo geral, chegando ali. Como eu falei no início, a Grécia, pela localização geográfica dela, onde ela está situada, é uma porta de entrada para a Europa, como Itália, França, Alemanha, então meio que obrigatoriamente eles acabam passando por lá. Então aqui a gente vê mais uma vez o turista passeando, refugiados chegando e barcos ou botes 200, 300 pessoas. E a gente sabe que infelizmente quase nem todos os refugiados acabam chegando vivos no outro lado. Falando de turismo, que a gente sabe que a Grécia é muito conhecida também pelo seu turismo, as famosas casinhas brancas que eles têm, né? Mais um dos templos deles, também é o templo de Paternon à noite. Basicamente hoje é o que consegue gerar a economia deles, é o turismo. Então, existe essa situação, mas o turismo ainda sustenta eles. A educação é bem legal. Pode passar mais um. Aqui a gente tem a Universidade Helênica e todos os pensadores e filósofos que existiam. O interessante dizer aqui é que o ensino é obrigatório para todo mundo, desde a escola primária e secundária. E quando você chega na escola secundária, como se fosse o nosso ensino médio, você pode optar entre fazer uma escola normal, uma escola técnico-profissional, como fosse o nosso curso profissionalizante. Então ele tem essa opção. E aos 22 anos de idade, o adolescente, enfim, o jovem adulto, ele pode ser sorteado numa espécie de loteria para estudar na Universidade Helênica. Então ele não faz vestibular, né, por causa das notas, é um sorteio. O interessante é que não estava pesquisando, é uma loteria que eles chamam. Se você for sorteado, você não vai estar numa das melhores faculdades, universidades da região. Como a gente bem sabe, Grécia, né, é o local onde nasceu os Jogos Olímpicos. Essa foto aqui é a última que aconteceu, apesar da Olimpíada ter acontecido no Brasil, mas o fogo olímpico foi aceso lá. E os primeiros Jogos Olímpicos modernos aconteceram em 1896. Então a gente vê que a Grécia tem uma importância muito grande para a humanidade como um todo. Religião. Basicamente, os gregos, as pessoas que vivem na Grécia, se consideram cristãos, só que são cristãos ortodoxos, algo em torno de 98. Tem sites que dizem que é 82, 89, 95, mas em média está nessa faixa de 98%. O restante é muçulmano e outros 0,7, 0,8. O que seriam esses outros? Esses outros chegam a ser evangélicos, chegam a ser budistas e eles acreditam em vários deuses, que a gente sabe como vem da época. Isso. E o que é interessante, o Eurobarômetro diz que 81% dos cidadãos gregos acreditam que existe um Deus. Desses 81, a gente sobra 16.
Os 16 acreditam que existe algum espírito ou uma força vital. E para fechar a conta, 3% responderam que não acreditam em que haja Deus, espírito ou força vital. Pode passar. Aqui são os 12 deuses, né, que eles têm na cultura deles. Zeus, Hera, Ares, Poseidon, Apolo, Hércules, Hermes, Afrodite, Atena, enfim. Então é interessante que a Grécia, pela posição geográfica dela, ela é muito estratégica para o mundo moderno como um todo, porque era um local ideal para evangelizar tanto para o mundo muçulmano como para o mundo moderno mesmo, pela questão da localização dela. E obviamente evangelizar pessoas para que elas retornem para o seu país de origem para continuar a proliferar a palavra de Deus. Aqui a gente chega propriamente, ali em cima está escrito Evangelho em grego. Então é bem bacana isso. Essa notícia, apesar de não ser um país perseguido, como a gente pode ver pela questão de portas abertas, etc., mas eu achei um pouco escasso o material falando sobre o Evangelho. Então eu entendo que deve ser alguma coisa velada, como alguns países da América Latina que a gente encontra. Isso é uma notícia de 2010, onde diz: equipe de missionários distribui Bíblia na Grécia. O mais bacana disso tudo é que foi uma equipe de 180 pessoas, vários países, se chama Operação Yeshua ou Joshua, dependendo da língua, onde eles espalharam simplesmente 60 mil cópias da Bíblia, todas em grego, isso em uma semana. Então assim, foi um mover de Deus. Durante a reportagem, a pessoa responsável, que não cita um nome, né, é um nome fictício, conseguir interpretar ali, sentir um fervor absurdo, 60 mil Bíblias em uma semana, principalmente iniciando pela cidade de Esparta, pela cidade do interior ali. Então a gente consegue ver, Deus agindo nesse país. Pode passar. Pode passar mais um. Aqui são duas secretarias da Assembleia de Deus, uma do Mato Grosso e outra de São Paulo, onde eles trabalham na Grécia. Tem dois pastores que estão lá e o foco deles é a Grécia. Então a gente consegue ver o Brasil enviando missionários para esse país. É bem interessante que os atenienses tinham uma visão, na época de Paulo, onde os judeus para eles eram pessoas habitoladas, religiosos fanáticos, e os romanos eram adversários políticos, até pela questão política da Grécia naquela época. E a gente sabe que Paulo era judeu e romano. Então, Paulo foi uma pessoa importantíssima colocando o Evangelho dentro daquele país. E a gente sabe que foi por onde entrou e daí em diante seguiu para o mundo moderno, né? Para a Europa propriamente dita. Então é bem interessante. Passa mais uma. Aqui são os pastores que tomam conta da missão que vem do Mato Grosso, né? Secretaria de Missões do Mato Grosso da Assembleia de Deus, que a gente consegue ver uma placa escrito em grego e em português, e aqui é um culto que está batendo e um banner todo em grego falando que Cristo é Rei e o Senhor. Então assim, é bem bacana que a gente consegue ver realmente o agir de Deus. A gente sabe que pela questão de recessão, economia mundial, crise de 2008 para cá, o país passa por certos problemas, assim como a igreja. Mas é bem bacana ver no discurso deles que eles conseguem identificar a mão de Deus agindo, conseguem identificar que Deus está fazendo coisas sobrenaturais. Perderam membros, perderam algumas igrejas, mas Deus está fazendo ali. Pode passar. Aqui são outras... Isso, passa mais um, já passou. Estou falando. Aqui a gente consegue ver, são dois movimentos que tem na Grécia, que é o Carregando a Cruz, que é brasileiro, e o Glifada Christian Center. Esse movimento está ligado àquele Christian Center, que é americano, apesar o Glifada é um nome em grego, tá? E aqui são os pastores, o pastor André, que está orando junto com o povo. Ele trabalha principalmente por meio da internet evangelizando. Então tem muito material dele dos cultos, página no Facebook, então a gente começa a ver que questão de um modo como todo Europa, etc., é diferente a evangelização como é aqui no Brasil, América Latina, América do Norte. Então eles entram de uma forma diferente trazendo o Evangelho. Então eles estão ligados obviamente com esse Christian Center, então eles conseguem fazer esse trabalho diferenciado. E aqui foi uma passeata que fizeram, está tudo em grego,
A gente pode reconhecer que é cristão pelos peixes que tem, né, que é um dos símbolos do cristianismo, que foi uma questão política que teve nessa mudança aí de governo, e eles fizeram um movimento, né, uma espécie de uma manifestação em frente do prédio público, realmente também pregando o evangelho, mostrando a força que eles têm. Não eram muitos, a gente pode ver inclusive pela foto, não eram muitos, não, pelo que eu vi na notícia, não teve nenhum tipo de briga com a polícia nem nada, mas ali o evangelho estava sendo pregado. E a gente, como eu falei, a igreja cristã ortodoxa ela é muito forte no país, tem essa rejeição, essa briga com o mundo cristão, né? Mas foi tranquilo esse movimento. Então a gente consegue realmente mais uma vez ver Deus agindo. Porque mais uma notícia de 2012, Ministério Brasileiro na Grécia chama a atenção da mídia. É muito legal isso daqui, eu vou passar no próximo, mas é basicamente um casal de pastores, um homem e uma mulher. Eles tiveram chamado missionário para ir para a Grécia, estão lá há 10 anos. E agora passa, né? Esse discurso aqui, pode passar muito, é o discurso dele. É o Centro Cristão Barnabé. Como a gente sabe, Barnabé foi uma figura muito importante também na Grécia. O que eu quero ressaltar é isso daqui, ó. Por que eu pedi gregos e só aparecem mendigos? Isso ele conversando com Deus. Pessoas mal cheirosas. O Senhor me disse, estas são ovelhas sem pastor. Os evangélicos nem sempre são bem vistos na Grécia. Então assim, o mais legal disso tudo é que a gente tem que entender que todos são ovelhas, todos têm que encontrar a Deus. Então assim, ele saiu do Brasil, foi para a Grécia achando que ia para a Europa para ficar na melhor situação do mundo, e só, como ele diz, só aparecem mendigos, pessoas mal cheirosas, drogados. Então o centro que ele tem lá, o centro cristão, é num bairro relativamente, pelo que eu entendi, de classe média. As pessoas reclamam porque são pessoas mal cheirosas, drogadas, e ele trabalha com essas pessoas. A gente vai ver uma foto agora, depois de todo o cuidado que eles têm com essas pessoas, ele ministrando a palavra. Pode passar. Como se fosse um assento de escola, né? Não parece que a igreja não tem nada disso. Então, aqui a gente consegue ver realmente que a forma de evangelizar nesse país não é uma forma igual no Brasil e etc. Uma forma muito mais racional e intelectual. Aqui são outros missionários bolivianos que também estão na Grécia, o pai, a mãe e a filha. Eles estão, se não me engano, desde 2011, 2012 lá. Também estão levando a palavra. Então é bem bacana os missionários que a gente ajuda, né? Também uma família, pai, mãe e filha. Então eles estão fazendo obra também na Grécia. Então o mais legal são missionários bolivianos atuando lá na Grécia. Durante o que eu estudei, as pessoas batem muito na tecla, eu vou fazer missões na África, fazer missões em países muito pobres, mas eles acabam esquecendo países que têm tudo. Como, por exemplo, quando eu visitei a Finlândia, o sentimento era esse, é muito mais fácil ir para um local onde não tem comida, onde não tem água, onde tem um monte de enfermidade, e Deus fazer o milagre, as pessoas serem convertidas, do que locais onde tem tudo, não falta nada, e aí realmente o agir do Espírito Santo é de uma forma diferenciada. Então as pessoas acabam esquecendo isso, vão para lá porque é mais fácil. Não, lá também, países europeus, com IDH muito elevado, é necessário sim também levar a palavra. Afinal de contas, a Bíblia diz, pregar o Evangelho para todas as criaturas, todo mundo, né? Essa é uma das primeiras igrejas evangélicas protestantes no país, ela data de 1868, então tem mais de 100 anos. Interessante, por ser protestante, né? Ela pode até se semelhar com uma igreja católica que a gente vê, mas ela é uma das primeiras que tiveram no país. Então, tem toda uma questão aí um pouco mais burocrática, eu diria, no sentido de você frequentar, você realmente levar as pessoas, mas é uma igreja que ainda está ativa, apesar de ser de mais de 100 anos. Então isso é bem bacana de mostrar realmente a força de Deus ali, plantando o ministério. Agora vamos orar, que a nossa oração possa ser realmente para todos os missionários que estão na Grécia, que estão na Europa, no Oriente Médio, que são perseguidos de uma forma velada ou não, e que realmente a gente possa clamar para que o Espírito Santo, para que a palavra de Deus chegue a todos os povos, porque os finais dos tempos se aproximam e está tudo na Bíblia, e a gente está vendo esses sinais acontecer. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por mostrar, Senhor, que Tu é fiel. Obrigado, Pai, que a Tua palavra está sendo disseminada no mundo inteiro, Pai, e que as pessoas ainda têm tempo de ser acordadas, ó Pai,
de realmente serem convertidas, Senhor. Pai, ajuda cada missionário que está no campo, da forma que Tu achar melhor, da forma que deve ser, Pai. Abençoa o trabalho da mão deles, Pai, guarda eles de toda tempérie, de tudo aquilo que possa vir atrapalhar a pregação do Teu Evangelho, Senhor. Ajuda eles, Pai, e que nós aqui, Pai, aqui no Brasil mesmo, ainda somos um país livre, um país que possamos andar com a Bíblia debaixo do braço, possamos levar o Teu Evangelho de uma forma tão tranquila e serena, Pai. Nos acorda também, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos realmente, Senhor, falar de Ti para os outros enquanto ainda dá tempo. Porque na hora que o Senhor vir, Teu Espírito Santo não vai mais estar aqui, nós não vamos poder mais clamar, que não vamos mais ser ouvidos, ó Deus. Pai, abençoa, que nós possamos lembrar que todo dia que nós colocarmos o pé para fora de casa é um campo missionário também. Ajuda-nos, Senhor, nos capacita para fazer o Teu ID, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus.